Olá, querido aluno, bem-vindo ao Portal IED mais uma vez. Eu sou a professora Raquel Menezes. Nós estamos juntos aqui com Direito Tributário, que é a matéria mais legal de todas, pode falar. Vou fazer um convite para você, para me seguir lá no Instagram, que é a prof. Raquel Menezes. Vai ser um prazer ter você lá comigo, caminhando junto aí. E hoje, nosso objetivo é trazer essas dicas finais para a nossa OAB, né? Que vocês possam estudar bastante. E hoje a gente vai fazer alguns apanhados de matérias bem especiais para o nosso curso, tá? Então, primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que cabe à União editar normas gerais de direito tributário. Só que essas normas gerais que serão editadas pela União serão mediante lei complementar. Então, o pulo do gato que eu quero trazer aí para você é que essas normas gerais editadas pela União, por determinação do artigo 146, inciso 3 da Constituição, serão mediante lei complementar. E aí, nesse ponto, é inevitável a gente pensar no Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66. E aí eu quero trazer uma observação para vocês tomarem muito cuidado. Não obstante essa observação aí do 143.3, que depende de lei complementar, o CTN, formalmente, ele é uma lei ordinária. Vocês conseguem perceber aí que se fosse lei complementar, estava escrito lei complementar número tal? Só que não é essa a realidade. Se a gente olhar o Código Tributário, vai estar lá a lei, e a gente sabe que quando não faz a observação de complementar, é uma lei ordinária, que é uma lei comum. No entanto, o CTN, apesar de ser formalmente uma lei ordinária, ele foi materialmente recepcionado por lei complementar. Então, ele tem o status de lei complementar. E eventual alteração no Código Tributário Nacional, pessoal, prestem atenção, só pode ser através de lei complementar, tá? Fica a dica. Vai lá no artigo 146, inciso 3, e lê essas matérias específicas do direito tributário que serão tratadas mediante lei complementar, tá? Outra informação importante é relativa à competência tributária. A competência tributária, ela é exercida pelas pessoas políticas ou entes federativos, não é verdade? Quem cria os tributos é a União, estados, municípios e Distrito Federal. Tomem cuidado com uma coisa. A competência tributária é exercida, então, pelas pessoas jurídicas de direito público que detenham poder legislativo com representação. O que eu quero dizer, gente? Olha aí que coisa interessante. Não é qualquer pessoa jurídica de direito público que tem competência tributária. É a pessoa jurídica de direito público que detenha poder legislativo com representação. E aí, sob essa perspectiva, a gente só pode concluir que serão União, Estados, municípios e Distrito Federal, tá? Então, nessa casca de banana aí, a gente não vai cair, não. Outra questão importante é relativa às características da competência tributária. Então, eu vou falar com vocês as características e essa dica é muito importante, tá? Então, a competência tributária, ela é privativa, ou seja, ela tem a característica da privatividade, ela é indelegável, portanto, a gente percebe a indelegabilidade aí na competência tributária, ela é incaducável, ela é inalterável, irrenunciável e facultativa, tá? Uma observação aí em relação à facultatividade, a gente pode dar como exemplo o imposto sobre grandes fortunas, que está lá no artigo 153, inciso 7 do texto constitucional, que trata da previsão constitucional para a competência tributária do imposto sobre grandes fortunas. Aí a gente para pensar, uai, Raquel, mas imposto sobre grandes fortunas, que eu saiba, não existe. Não existe, você está coberto de razão. O que existe é a previsão da competência tributária, que ainda não foi exercida e que, em função da sua característica de facultatividade, ela pode ser exercida ou não, né? Lembrando aí que tem alguns projetos de lei tramitando
em relação à aprovação do IGF, né? Que está tão em moda os comentários a respeito dele. E outra coisa importante a respeito da competência tributária, eu queria destacar a competência privativa, que é a competência para criar tributos atribuídos de forma exclusiva a um dos entes da federação. Então, é importante o candidato à OAB saber quais tributos cada ente pode criar. Então, em relação à União, o que é importante a gente ter em mente? Os impostos que a União cria, que são importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, ITR, IGF e IEG. Então, e todos eles estão lá no artigo 153, tá? O grosso está lá no 153. Outro tributo de competência exclusiva da União são os empréstimos compulsórios. De outro lado, também nós temos as contribuições especiais, que são competência, a maioria delas tem uma exceção só, que não é da União, mas nós vamos tratar mais adiante, as contribuições especiais, na maior parte, são competência da União. Em relação ao artigo 149 da Constituição, é da União Federal, tá? Impostos residuais e contribuições residuais, também de competência da União. Estados e Distrito Federal, lembrando, gente, que o Distrito Federal tem a competência dúplice. Ele pode criar todos os impostos de competência municipal e aqueles de competência estadual. Portanto, os impostos estaduais são ITCD, ICMS e IPVA. Lembrando que as contribuições sociais dos servidores, que está prevista lá no 149, parágrafo 1º, também podem ser criadas pelos estados, tá? Em relação à competência municipal, e que também o Distrito Federal pode criar esses impostos, nós temos o IPTU, o ITBI e o ISS, que está lá no artigo 156 da Constituição. E, especialmente, uma característica que eu queria chamar a atenção para vocês, que a CIP ou COSIP, que está lá no 149A, que é aquela contribuição para a iluminação pública, ela é de competência municipal, ok? E também, para finalizar aí os municípios, temos também a contribuição social dos servidores do 149, parágrafo 1º, que também é de competência dos municípios, tá? Em relação a mais um ponto da competência, eu queria destacar com vocês a competência comum. Como o próprio nome diz, ela é comum a todas as pessoas jurídicas, né? As pessoas políticas, ou seja, as pessoas jurídicas de direito público com poder de representação. Então, é União, Estado, Município e Distrito Federal. A competência comum, gente, é relacionado às taxas e contribuições de melhoria. Está lá no artigo 145 da Constituição. Lembrando que as taxas, o que está por trás? Qual que é a ideia por trás disso? O ente que prestar o serviço público ou exercer o poder de polícia, que é fiscalização, vai ser competente para criar a taxa. De outro lado, a contribuição de melhoria vai depender do ente que realizar a obra pública da qual decorre valorização imobiliária. Então, né, taxa e contribuição de melhoria vai depender aí de onde nós vamos identificar, né? De onde surge essa fiscalização ou prestação de serviço público, quando a gente falar de taxa, e contribuição de melhoria, quando a gente falar de uma obra da qual decorra valorização imobiliária. Um contraponto muito importante, pessoal, é a diferença de competência tributária para capacidade tributária ativa. Por quê? Isso a gente confunde muito. A competência tributária é a aptidão legislativa para criar o tributo. Já a capacidade tributária ativa é a aptidão para fiscalizar e arrecadar determinado tributo. E elas não se confundem, tá? Essa capacidade tributária ativa é uma atribuição administrativa. E quem administra? É o Poder Executivo.
Então, a capacidade tributária ativa, ela só é verificável após a criação da lei pelo Legislativo, quando ele exerce a competência tributária, ok? E a capacidade tributária ativa, essa é delegável. Nós falamos que a competência tributária não é delegável. A capacidade tributária ativa, essa sim, pode ser delegada. E o exemplo aí importante para nós é o ITR, tá? Em relação ao princípio da legalidade, o que nós precisamos ter em mente, pessoal? É que, segundo o princípio da legalidade, a regra geral para a criação dos tributos é a lei ordinária. E aí nós temos uma lei específica, uma regra específica, perdão, que é justamente a regra que dispõe, em alguns casos, que a Constituição indica expressamente, a necessidade de lei complementar. E esses exemplos, esses casos em que se exige a lei complementar, é muito importante a gente saber. Então, imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuição social previdenciária residual só podem ser criados por lei complementar. E essas 4 exceçõezinhas aí é importante a gente saber, tá? Além desse detalhe da lei complementar, nós precisamos ter em mente que 6 tributos podem ter alíquotas modificadas por ato do executivo, que, na verdade, é uma exceção, entre aspas, porque, tecnicamente, é uma maleabilidade ou atenuação nas alíquotas, né, do princípio da legalidade, que consiste na atuação do executivo e não do legislativo para fazer essa alteração. Então, são tributos que nasceram por meio de lei, que poderão ser majorados ou reduzidos, ou alíquotas majoradas e reduzidas, obviamente, de acordo com as condições e os limites estabelecidos em lei. Veja que é somente alíquota. Base de cálculo não pode. Tudo bem, gente? Então, essa alteração é na alíquota. Quais impostos poderão ser alterados por ato do executivo? Importação, exportação, IPI e IOF. Geralmente são por decreto presidencial ou portaria do ministro da Fazenda, né? E aí, o que está por trás aí é justamente a sua extrafiscalidade, para garantir um dinamismo maior na regulação do mercado e da economia, tá? Nós temos mais 2 maleabilidades incluídas na Constituição pela emenda 33 de 2001, que é a CID combustível, tá? Então, a CID combustível vai ser a única contribuição especial aí que vai poder ser feita dessa forma. E nós temos também o ICMS combustível, que vai ser o único tributo estadual, que não é federal, através de convênio entre os governadores no Conselho Nacional de Política Fazendária, tá? Que é justamente o CONFAS. Outra observação que eu quero fazer com vocês em relação ao princípio da legalidade é a atualização monetária de tributo previsto lá no artigo 97, parágrafos 1º e 2º, que é permitida a atualização da base de cálculo do tributo mediante índice oficial. Isso aí vale muito para o caso do IPTU, tá? Uma falsa atualização, gente, ou seja, que representa um aumento efetivo, um aumento real, não vai ser permitido, tá? Outro ponto importante, outra dica importante em relação ao princípio da legalidade, que é em relação à fixação da data para pagamento do tributo. Para o STF, a definição ou modificação da data para pagamento do tributo não depende de lei, podendo ser feita por ato infralegal. Portanto, aí não há que se falar em princípio da legalidade, tá? Vamos agora para uma dica em relação ao princípio da anterioridade tributária. De cara, eu já quero falar com vocês. Cuidado! Princípio da anterioridade tributária não se confunde com o princípio da anualidade, tá? Que a lei orçamentária deveria prever o aumento do tributo e que, se não tiver nessa lei orçamentária, esse aumento é inconstitucional. Esse princípio não é recepcionado pela nossa Constituição, tá? Atual.
Então, princípio da anualidade, a gente não pode confundir com o princípio da anterioridade. E o da anualidade não está em vigor. Tudo bem? Gente, em relação ao princípio da anterioridade, é importante a gente saber que é evitar a surpresa do contribuinte. E que nós temos lá no artigo 150 algumas exceções em relação a esse princípio da anterioridade, tanto a anterioridade do exercício financeiro quanto a anterioridade nonagesimal, mas eu quero já ir para as conclusões, né? A gente está dando as dicas finais aqui. O que é importante vocês saberem? Alguns impostos ou tributos têm exigência imediata, ou seja, aumentou hoje, vale para o dia seguinte essa produção de efeitos. São eles: importação, exportação, IOF, IEG e empréstimo compulsório, aquele para calamidade pública e guerra. O aumento, uma vez efetivado e que vai ser cobrado daqui 90 dias e que pode ser no mesmo ano, não precisa esperar o exercício seguinte, é o IPI, CID combustível, ICMS combustível e contribuição social para a Seguridade Social, tá? Estou falando aqui com vocês as exceções em relação ao princípio da anterioridade, como que será essa exigência. Em relação ao respeito somente à anterioridade anual, ou seja, que vai valer só para o exercício seguinte, para o ano seguinte, sem considerar o prazo de 90 dias, nós temos imposto de renda, base de cálculo do IPTU e base de cálculo do IPVA. Tudo bem? Mais uma dica aqui para vocês. Ó, cuidado! Segundo o STF, não se aplica anterioridade tributária na mera revogação de isenção. Eu não estou falando a isenção onerosa, que é aquela de prazo e condições certas. Essa nós temos a súmula que veda essa revogação imediata. No entanto, quando a gente estiver diante da isenção, que é a isenção que não é onerosa, a isenção comum, essa anterioridade tributária, quando a isenção é revogada, essa revogação ela pode ser imediata, não se aplicando o princípio da anterioridade tributária. Tudo bem, gente? Quero destacar aqui com vocês súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade, tá? Outra questão importante, em relação à progressividade. O texto constitucional, ele expressamente prevê 3 impostos com previsão obrigatória para progressividade, tá? Imposto de renda, o ITR e o IPTU. Lembrando que o imposto de renda e o IPTU tem progressividade fiscal e o ITR e o IPTU também têm a progressividade extrafiscal. Cuidado, o IPVA não é um imposto considerado progressivo para a maioria dos estudiosos do direito tributário. O que acontece com o IPVA, então, é que ele tem alíquotas diferenciadas pelo uso e tipo do carro, tá? Em relação à progressividade, eu vou fazer mais uma observação. Tem a súmula 656 do STF, que afastou a progressividade do ITBI, mas em 2013 o STF declarou constitucional a progressividade do ITCD. Tudo bem, gente? Em relação à seletividade, a observação que eu queria fazer é a seguinte: o ICMS ele tem uma seletividade facultativa e o IPI tem uma seletividade obrigatória. Tudo bem? Em relação às imunidades, pessoal, não deixem de dar uma olhada no artigo mais importante sobre imunidade. Artigo 150, inciso 6 e suas alíneas. Nós temos imunidades por todo o texto constitucional. As imunidades mais importantes moram no 156 e suas alíneas. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Claro que vocês vão dar uma lida, mas o que é muito importante nesse artigo? Essa imunidade é só para impostos.
Essa imunidade, gente, é só para impostos. Existem outras imunidades com outras espécies tributárias no texto constitucional? Existem, mas o 156 e suas alíneas trata de imunidade somente para impostos. Taxas, não. Então, um exemplo. Uma igreja é imune ao IPTU? Sim, porque é o imposto. Mas é imune à taxa de coleta de lixo? Não. Então, pessoal, deem uma atenção especial a isso, tá? Quero destacar com vocês também que, segundo o artigo 123 do CTN, essa oposição de contrato de locação não tem o condão de alterar o sujeito passivo em relação à obrigação tributária. Então, imóveis locados, por exemplo, para uma igreja que não é proprietária, mas é inquilina, ela não vai fazer jus a essa imunidade por causa desse contrato. O que pode acontecer é que ela tenha uma isenção, mas em função de uma lei municipal. Então, contratos, especialmente os de locação, né, que é o que é mais comum cair na prova, não são oponíveis ao fisco, porque não tem o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, tá? Dei uma lida na súmula vinculante 52, que fala que permanece imune desde que o valor recebido seja vertido para as atividades que foi constituída, tá? Em relação à súmula vinculante 52, relacionado à imunidade aí do 156, tá? Gente, uma matéria importante é a respeito das espécies tributárias. Queria fazer com vocês uma relação com o Brasil aí nos campeonatos mundiais. O Brasil é pentacampeão, não é? Todo mundo tem na cabeça aquela frase do Galvão Bueno, gritando que o Brasil é penta. Em relação às espécies tributárias, para não ter dúvida, lembra-se disso. O Brasil não é pentacampeão? As espécies tributárias têm uma teoria que é a que prevalece hoje, é a teoria pentapartida, ou seja, 5 espécies de tributos existentes, que são eles: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Lembrando que contribuição especial é um nome que não está na lei, tá, gente? Isso é uma construção jurisprudencial e doutrinária. Em relação aos impostos, o que é importante eu saber? Não é vinculada a uma contraprestação estatal específica. É um tributo que nós falamos que é desvinculado e ele é relacionado a uma situação do contribuinte. Já a taxa tem um fato gerador relacionado ao Estado, relacionado a uma atividade estatal específica. Portanto, ele é vinculado e contraprestacional. As taxas podem ser de 2 espécies. Ou a taxa de polícia, e aí não tem nada a ver com a polícia militar, polícia civil, viu, gente? É uma taxa de polícia que aqui significa fiscalização, tá? Ou uma taxa em razão de serviço público, que é a taxa de serviço. Em relação à taxa de serviço, nós precisamos saber que esse serviço, ao mesmo tempo, ele deve ser específico e divisível, ok? 2 características que devem ser percebidas no serviço para ser tributado mediante taxa ao mesmo tempo, tudo bem? O serviço, então, público, ele é específico que ele deve ser singular, prestado em unidades autônomas, e divisível porque ele deve ser individualizável ou quantificável. 2 súmulas importantes aí a respeito de taxa. Primeira, súmula 670 do STF. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, porque fere esse conceito que nós acabamos de ver. E essa súmula, gente, virou uma súmula vinculante, tá? Então, a súmula 670 do STF agora deu vazão à súmula vinculante 41. A taxa também tem uma súmula vinculante 19 do STF que fala que a taxa cobrada
exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento, destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145 da Constituição. Quer dizer que a taxa de lixo, que nós chamamos, ela é constitucional. Tudo bem? E isso deu vazão também, e nós podemos citar aí uma outra súmula vinculante do STF, que é a 29, que fala que é constitucional a adoção no cálculo de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja uma integral coincidência, né, nessa identidade, tá? Para finalizar isso, uma questão importante. Serviços de natureza geral. O STF já se pronunciou no sentido que não podem ser cobradas taxa. E aí eu quero destacar essencialmente a atividade de segurança pública, tá? Lembrando, gente, que a taxa ela é diferente de preço público, elas não se confundem, porque a taxa tem natureza tributária e o preço público, que é a tarifa, não tem natureza tributária, tá? Lembrando das contribuições de melhoria, que o fato gerador é a obra pública que gera valorização imobiliária. Temos os limites totais, né, que é o limite total da obra, que é o custo da obra, e o limite individual, que é a valorização de cada imóvel. Em relação aos empréstimos compulsórios, quero fazer uma observação. Só podem ser criados por lei complementar, vedada a edição de medida provisória e competência exclusiva da União. Ele pode ser autorizado mediante calamidade pública ou investimento público. Não são fatos geradores, tá, pessoal? E em relação à contribuição social, eu quero destacar para vocês que a contribuição social para a Seguridade Social não aplica a anterioridade anual, mas só a anterioridade nonagesimal, tá? Deem uma olhada, gente, que é importante na repartição de receitas tributárias, tá? Lembrem aí do IOF Ouro, as repartições lá do 157 da Constituição, a repartição com municípios, repartição com os estados, muito importante, e saber a diferença de obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. A principal envolve pagamento, sendo multa ou penalidade, o tributo ou a multa, que é a penalidade, apesar de multa não ser tributo, né? Mas a obrigação tributária principal consiste no pagamento de tributo ou de multa. A obrigação tributária acessória, ela não tem natureza patrimonial, é uma prestação de fazer ou não fazer, como emitir uma declaração de imposto de renda, por exemplo, ou uma declaração em relação a ou mesmo emitir uma nota fiscal, tá? Uma observação que eu quero falar com vocês, gente, trata da solidariedade, tá? Da responsabilidade. No caso de uma empresa ser cindida, fundida, qualquer operação que ocorrer naquelas questões que a gente vê no direito empresarial, o que é importante vocês saberem? A empresa jurídica, a pessoa jurídica que resultar dessa operação, ela será responsável por todos os tributos. Tudo bem? Então, ocorreu fusão, aquisição, qual seja a operação empresarial que tenha ocorrido, a empresa, a pessoa jurídica que resultar dessa operação, ela vai ser responsável por toda essa extensão desse crédito tributário, tá? Então, nós precisamos saber isso aí, bem importante. Em relação à responsabilidade dos sócios, eu quero destacar para vocês que o CTN trata disso no 135, inciso 3, da responsabilidade pessoal de diretores, gerentes, e essa responsabilidade pessoal resulta de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei ou contrato social ou estatutos. Tudo bem? Para a gente começar a caminhar para o final aqui,
quero lembrá-los de características do lançamento tributário. É um ato administrativo unilateral, plenamente vinculado, privativo do fisco, declaratório da obrigação tributária e constitutivo do crédito tributário. Sabendo que nós temos 3 tipos de lançamento. O lançamento de ofício ou direto, que o exemplo aí é o IPTU, lançamento por declaração ou misto, nosso exemplo é o ITCD, e o lançamento por homologação ou autolançamento, nós temos o imposto de renda e o ICMS aí. Em relação ao procedimento, gente, para o lançamento, pode-se aplicar a lei em vigor na data do lançamento. E aí eu estou me dirigindo em relação aos poderes de investigação da autoridade fiscal e processos de fiscalização, tá? Dica importante sobre crédito tributário. Leiam os artigos que tratam da suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, que eles são muito importantes para nós, tá? Pessoal, quero desejar boa sorte para vocês, a prova está chegando e que vocês tenham todo o sucesso do mundo, contando aí com nossos professores aqui do Portal IED, tá? Um abraço e até a próxima. Tchauzinho.